bem-vindos ao primeiro Wake Dev, começando a semana aí do Fuse. Seja uma semana muito abençoada, que Deus fale muito ao coração de todos nós. E nós teremos Dev essa semana inteira, olha que sensacional, gente, muito da hora, muito legal. E hoje, 9 horas, calma aí, eu tenho a minha colinha aqui que senão eu vou errar. Terça, quinta e sexta também é às 9 as nossas Devs. Só na quarta, que por causa do culto, do culto da nossa igreja de quarta-feira, a nossa Dev vai ser às 6 horas da noite, 18 horas. E no sábado, a gente já vai ter aquela Dev o quê? Para começar bem o culto, para ir bem, já assim, na pegada pro Fuse. Então, a gente vai se reunir, acho que é lá no Atos 1:8, né? Meu ponto confirma. Isso, Atos. O ponto confirmou aqui. Então, a gente vai se reunir lá no Atos 1:8, às 6h45 começa. Então, chega antes das 6h45. Se você foi para o evangelismo, já vai lá, já fica no Atos 1:8 com todo mundo, para ser abençoado e a gente já chegar lá no poder na hora do Fuse. Então, acho que era esses recados que eu tinha que passar. O ponto balança a cabeça se é isso mesmo que é só o que tem que falar. E então, hoje quem vai dar a nossa Dev é o Gabriel, ou mais conhecido como Urso no Wake no Change. Mas, então vamos orar pela vida dele, para que Deus use a vida dele e também fale com todos nós que estamos aqui na sala e com todas as pessoas que vão ver essa gravação. Amém? Então vamos orar. Senhor, meu Deus, Senhor, meu Pai, com a tua presença, papai, eu quero te agradecer por esse dia, papai, eu quero te agradecer porque, apesar de todas as coisas que aconteceram hoje, nós estamos aqui reunidos, Senhor, para ouvir a tua palavra, para nos aproximarmos de ti, papai, e estarmos juntos como um corpo reunido, Senhor, começando essa semana, que será uma semana de muito trabalho, que será uma semana servindo a ti, Senhor, servindo a nossa igreja, papai, mas com muita alegria e tudo para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor, papai. Te peço, Senhor, abençoe agora a vida do Gabriel, papai, que o Senhor possa estar cuidando, Senhor, abençoando, que todas as palavras que saiam da boca dele, Senhor, sejam para honrar e glorificar o teu nome, papai. Te peço que o Senhor possa cuidar da vida dele, que, Senhor, cada pessoa que esteja aqui, Senhor, nessa reunião, e que cada pessoa que esteja vendo, Senhor, essa gravação, seja abençoada com as tuas palavras, papai, que toda honra, toda glória sejam dadas a ti, em nome de Jesus, amém. Amém, pessoal. Bom, primeiramente, tô muito feliz de estar aqui, tendo a oportunidade de compartilhar essa mensagem que Deus colocou no meu coração. Então, muito feliz também de ter finalmente, voltado aí, as redes sociais aí estavam tudo travadas, então talvez, se continuasse travado, talvez vocês nem teriam acesso, ao link. Mas falando, até lembrando do que aconteceu hoje, tem muito a ver do que a gente vai falar, hoje, de qual vai ser a mensagem de hoje, porque hoje todas as redes sociais, pelo menos as mais importantes, assim, WhatsApp, Instagram, Facebook, todas elas pararam, E eu tava, claro, um pouco aflito, porque pensei, poxa, quero muito que a devocional de cada um dos dias da semana possa tocar corações, possa tocar vidas, Quero que o Senhor fale com as pessoas através de cada devocional que for feita, mas e se as pessoas não tiverem acesso ao link, Então, eu parei para orar, louvei a Deus, adorei a Deus e orei muito para que pudesse voltar antes do horário da devocional, para que as pessoas pudessem ter acesso ao link do Zoom. Então, eu coloquei a minha confiança em Deus, a minha esperança em Deus, para que o Instagram pudesse voltar, para que todo mundo pudesse acessar o link do Zoom. Mas a grande questão que fica e se não tivesse voltado? E se Deus não permitisse que voltasse? Então, eu deixaria de confiar em Deus? Será que se não voltasse, por exemplo, o Instagram, ou supondo que só tivesse eu, a Lari, o Renato aqui, porque vocês não pudessem ter acesso ao link, será que isso seria motivo para não confiarmos em Deus? Ou isso, na verdade, foi permissão de Deus? Ou isso, na verdade, foi simplesmente o cumprimento da vontade dele, que é sempre boa, perfeita e agradável? Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre confiança em Deus. Mas não somente que devemos confiar em Deus, que devemos descansar em Deus, mas a questão é como confiar verdadeiramente em Deus. Como fazer com que a nossa confiança em Deus não seja
uma moeda de troca. Como assim, então, uma moeda de troca? Bom, para começar essa mensagem, queria que vocês lembrassem, talvez, de um momento da vida de vocês que com certeza vocês ouviram assim: olha, se Deus existe mesmo, então por que ele não faz essa água aqui agora, nesse momento, se transformar em vinho? Se Deus realmente existe, por que ele não faz então esses pães, né, se multiplicarem agora à nossa frente? Então, muitas pessoas que não creem em Deus, eles falam isso, né? Mas simplesmente pelo fato de duvidarem da capacidade de Deus de realizar tudo, mas principalmente também de zombarem as pessoas que acreditam em Deus. Isso muitas vezes acontece. Mas será que são somente as pessoas que não creem em Deus que colocam Deus à prova? Será que nós, cristãos, que já reconhecemos talvez Jesus como nosso único e verdadeiro Salvador, será que a gente nunca colocou Deus à prova? Será que a nossa confiança em Deus não estava baseada somente nos milagres de Deus e não na confiança somente nele mesmo? Então, o que acontece muitas vezes é que nós, cristãos, nós só passamos a confiar em Deus, nós só confiamos em Deus de fato se algo acontecer em nossa vida, se um milagre que a gente quer muito aconteça. Então, talvez vocês já passaram por isso, é normal, talvez vocês já passaram por isso e pensam assim: olha, Senhor, dê-me um sinal que o Senhor está presente. Então, faça um milagre agora na minha vida para mostrar que o Senhor está presente. Mas será que isso é confiar de fato em Deus? Ou eu estou confiando somente que Deus irá fazer o milagre? Será que o meu foco está no milagre de Deus? Ou o meu foco está em Deus por completo? Qual é o nosso foco? Qual é o nosso alvo? Cristo ou o milagre de Cristo? São duas coisas que, claro, se relacionam porque Jesus pode fazer todas as coisas, mas não é a mesma coisa. Uma coisa é focar em Cristo, em sua totalidade. Outra coisa é focar somente nos milagres. Eu busco a Deus, ou eu busco somente as bênçãos de Deus? Ou eu busco a Deus por completo, ou eu busco somente as mãos dele? Ou seja, as bênçãos que ele possa dar em nossas vidas. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre confiar em Deus, sem fazer disso uma moeda de troca, né? Bom, falando em colocar Deus à prova, claro que nós já lembramos dos versículos da palavra de Deus quando Jesus foi tentado no deserto, quando o próprio Jesus, né, ele foi tentado e foi colocado à prova pelo diabo no deserto. Então, abram lá, podem abrir lá, em Mateus, capítulo 4, do versículo 5 ao 7. Mateus, capítulo 4, do versículo 5 ao 7. Bom, espero que... Vou esperar só mais um tempinho, só para todo mundo conseguir abrir. Todos vocês aí que estão acompanhando a gente pelo Zoom agora, ou vocês aí também estão acompanhando a gravação dessa devocional, vou esperar um tempinho aí para vocês abrirem. Mateus capítulo 4, do versículo 5 ao 7. Vou ler. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é o filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Amém? Então aqui, Jesus, ele foi colocado, né, à prova. Ele foi colocado à prova pelo diabo, mas claro, Jesus não caiu na tentação, obviamente. Afinal, Jesus é santo, sempre será santo. Ele nunca pecou. Mas ele foi tentado naquele momento. E Jesus, ele poderia responder assim: bom, eu vou me jogar aqui porque eu preciso provar para as pessoas que eu sou Deus. Porque se eu me jogar aqui, as pessoas vão crer em mim. Só que Jesus não fez isso, porque ele sabia exatamente quem ele era e o que ele foi fazer aqui, o que ele veio fazer aqui. Ele sabia qual era o propósito dele. Então ele não se jogou, porque se as pessoas crescem somente porque ele se jogou e os anjos seguraram ele, por exemplo, as pessoas não estariam tendo fé, porque fé é acreditar naquilo que não se pode ver. Se as pessoas só crescem, se vissem
isso não seria fé. Isso não seria confiança em Deus de uma forma verdadeira. Isso não seria a fé de fato, né? Então, nós devemos confiar em Deus, ainda que os milagres não aconteçam em nossa vida. Nós não devemos confiar em Deus só por causa daquilo que conseguimos ver, mas devemos ter fé em Cristo pelo que não conseguimos ver também. Então, Jesus, ele poderia sim ter sido, ele poderia ter se jogado, caído da tentação, mas ele não fez isso. Porque ele é santo e sempre será santo, e obviamente ele nunca cairia em uma tentação do diabo. Mas ele também sabia o porquê ele estava lá. Ele tinha certeza de quem ele era e do que ele faria. Mas, bom, a gente viu um exemplo agora, então, de quando Jesus ele foi tentado no deserto. Mas o diabo, então, colocou ele à prova. Mas será que só o diabo colocou Cristo à prova? Será que só o diabo, na história, colocou Cristo à prova? Será que mais ninguém colocou Jesus à prova? Ou será que mais ninguém coloca Jesus à prova? Bom, um exemplo também está lá no Velho Testamento, né? Quando o povo hebreu, ele sai da escravidão, ele sai do Egito, né? Lá em Êxodo está escrito, então ele sai do Egito, o povo hebreu, depois de tanto tempo de escravidão, ele sai do Egito, ele passa o povo hebreu consegue superar as 10 pragas, consegue passar pelas 10 pragas, ele passa pelo Mar Vermelho, mas mesmo assim, pouco tempo depois, o povo hebreu começou a murmurar, ou seja, eles começaram a reclamar, né? Então, olha os milagres, agora para pensar, olha os milagres que o povo hebreu passou. Então, olha isso, gente. O povo hebreu viu o mar se abrir, né? Ele viu o mar se abrir, eles viram, né? O mar se abrir. Olha isso, eles estavam tanto tempo sendo escravizados, tanto tempo, e eles saíram, né? Eles conseguiram sair disso, sair da escravidão, fugir da escravidão. Olha o que Deus estava fazendo, olha os milagres que eles estavam vivendo. Mas nós conseguimos perceber aqui que não é porque o povo hebreu passou por tantos e tantos milagres que eles passaram a confiar verdadeiramente em Deus. Porque a partir do momento que talvez as coisas pararam um pouco de acontecer, os milagres talvez pararam um pouco de acontecer, o povo hebreu já começou a duvidar. Mas por que eles começaram a duvidar? Porque a confiança deles não estava em Deus. A confiança deles estava só nos milagres de Deus. Então, olha isso. O povo hebreu, eles estavam ligando os milagres que Deus fazia com sua confiança em Deus. Ou seja, eu não vou confiar em Deus se não ocorrer milagres, né, em minha vida. É isso que o povo hebreu estava pensando. Mas será que a gente também não pensa muitas vezes assim? Quer ver um exemplo? Todos os dias nós queremos viver um certo milagre. Então, por exemplo, quando a gente sai de casa, a gente está chovendo muito forte, estamos indo trabalhar, por exemplo, ou estamos indo para a faculdade, ou estamos indo para a escola, a gente quer que a chuva pare, porque a chuva está muito forte. Então, nós pedimos a Deus assim, Senhor, faça um milagre, por favor, que essa chuva pare agora. Mas será que essa chuva não é necessária por outras razões? E se a chuva não para, nós vamos ficar frustrados e acreditar que Deus não existe simplesmente pelo fato que a chuva não parou, né? Às vezes a gente até ora para que o ônibus atrase, porque eu estou atrasado, então eu preciso ir, eu estou atrasado para o meu trabalho, tudo, então, nossa Senhor, que o ônibus atrase, né, para eu conseguir chegar no trabalho a tempo, né? Então, se isso não acontecer, se o ônibus não atrasar, por exemplo, eu vou parar de confiar em Deus por causa disso? E é esse o verdadeiro perigo de confiar em Deus somente quando as coisas boas acontecem em nossas vidas. Isso é um grande problema. Porque quando essas coisas, quando esses milagres param de acontecer,
a gente fica frustrado, a gente fica decepcionado e a gente acaba colocando culpa naquele que não merece de forma nenhuma ser culpado. A gente começa a colocar culpa naquele que nos ama de uma forma incondicional, Jesus. Ele sempre está cuidando de nós, ele sempre nos ama. Quando nós reconhecemos Jesus como nosso único verdadeiro Salvador, o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós e mesmo assim a gente coloca a culpa em Cristo. Mesmo assim a gente coloca a culpa em Deus. Por conta de um milagre que talvez não tenha acontecido em nossas vidas. Então a grande questão é, nós devemos buscar a Deus por completo ou somente os milagres de Deus? Quantas vezes, parem para pensar agora, vocês que estão assistindo essa devocional, parem para pensar quantas vezes a gente não coloca Deus à prova. Quantas vezes a gente não pede um sinal, por exemplo, Senhor, mostra que o Senhor está aqui comigo. Senhor, faça esse milagre na minha vida. Será que vocês já passaram por algum momento em que vocês talvez estavam crendo muito que algo iria acontecer, mas isso acabou não acontecendo? E talvez vocês ficaram frustrados. Claro que a vida é um aprendizado mesmo. Muitas vezes ficamos sim frustrados. Nós temos a nossa vontade também, é verdade. Mas a nossa confiança não tem que estar só nos milagres de Deus. Nossa confiança tem que estar em Deus por completo, em sua totalidade. Saber que Ele está comigo. Saber que Ele, mais do que estar comigo, Ele está habitando no meu coração. Ele está fazendo morada em nós que reconhecemos Jesus como nosso Salvador. Isso é confiar verdadeiramente em Deus. Devemos tomar muito cuidado, muito, mas muito cuidado mesmo, em buscar somente as mãos de Deus e não buscar Deus por completo. Confiar em Deus, a gente não acaba confiando em Deus por causa de milagres que acontecem em nossas vidas. Nós passamos a confiar em Deus por causa de uma transformação de vida. É assim que nós confiamos verdadeiramente em Deus. Quando nós falamos assim, Jesus, eu quero ser transformado por completo pelo Senhor. Eu quero que meus olhos estejam voltados ao Senhor. Eu quero que meus olhos estejam fixados nas coisas que vêm do Senhor. Eu quero que meus olhos estejam fixados nas coisas eternas, nas coisas que vêm do alto. Eu quero passar por uma transformação completa de vida. É assim que nós confiamos verdadeiramente em Deus. Se nós não colocarmos a nossa confiança em Deus por si só, em Deus por completo, e se a gente colocar somente a nossa confiança, somente nos milagres que possam vir a acontecer, quando esse milagre não acontecer, nós vamos acabar nos frustrando e vamos acabar nos afastando de Deus. Então esse é o perigo de só procurar só as bênçãos de Deus e não procurar ter mais intimidade com Deus. Vamos buscar mais a Deus por completo? Então, mergulhar na palavra de Deus, orar sem cessar, sempre falar com Ele, conversar com Ele. Se você está decepcionado com alguma coisa, não guarde para você, mas fale para Ele. Ele conhece seu coração, fale. Conversa com Ele, rasgue o seu coração. Devemos fazer isso, Deus, devemos ser sinceros a Jesus. Afinal, Ele conhece o nosso coração, Ele sabe o que a gente está pensando, Ele sabe o que a gente está sentindo. Vamos rasgar o nosso coração, vamos orar, vamos falar com Ele, vamos mergulhar na leitura bíblica, vamos mergulhar na palavra de Deus, vamos conhecer mais quem é o nosso Deus, quem é esse que criou o universo, quem é esse que criou toda a natureza, quem é esse que nos criou à imagem e semelhança dEle, quem é esse Deus? Vamos conhecer mais Ele, vamos buscar mais Ele através da palavra, vamos ter mais intimidade com Deus e com as pessoas à nossa volta. Isso que faz a gente confiar em Deus por completo. É isso que faz com que a gente não confie só nas coisas que Deus possa fazer, mas que a gente confie que Ele está conosco mesmo diante de grandes dificuldades. Um versículo, claro, muito famoso, que com certeza muitos de vocês, talvez a maioria de vocês, já conheçam, é o que está escrito, por exemplo, lá em João 16:33. Onde Jesus fala assim, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Esse versículo nada mais é do que nos motivando a confiar em Deus, mesmo diante das aflições que são inevitáveis. As dificuldades e as nossas aflições, gente,
são inevitáveis. Não tem como evitar que a gente passe por aflições, que é evitar que a gente passe por dificuldades. João 16, 33, no mundo tereis aflições, ou seja, isso é uma promessa. Isso é uma promessa que sim, nós teremos aflições. Isso é inevitável. Reconhecendo ou não Jesus como nosso Salvador, todas as pessoas têm problemas. Todas as pessoas têm dificuldades. Todas as pessoas têm aflições. Todas as pessoas têm angústia. Todas as pessoas ficam doentes. Todas. Não tem como nos livrarmos de aflições. Os problemas acontecem em nossas vidas. Isso é inevitável. Não tem como evitar. Mas o que Jesus também está falando nesse versículo é para termos bom ânimo e confiarmos nele, mesmo diante das dificuldades. E ele dá um motivo para isso. Porque ele venceu o mundo. Ele também passou por aflições. Às vezes a gente esquece disso. Às vezes a gente esquece do que Cristo fez por nós. E, gente, o que Cristo fez por nós não foi somente o que, claro, foi algo grandioso, né? A coisa mais grande que já foi feita no universo, foi o que ele fez na cruz por nós, mas a vida inteira dele foi uma vida por amor a nós também. Porque ele se esvaziou de si mesmo e viveu aqui, se fez carne, viveu entre nós. Ele foi humilhado muitas vezes, ele foi rejeitado muitas vezes. Ele chorou, ele teve muitas dificuldades também, com certeza, também, talvez tenha passado fome, sede. Jesus chorou. Então, sim, ele passou por muitas dificuldades. Antes dele ser crucificado, ele passou lá no Getsemane uma angústia quase que mortal, a palavra de Deus fala. Olha a angústia que Jesus passou, e tudo isso por amor a nós, para nos salvar. Porque a gente merece, porque somos bons? Não somos bons. Não somos bons. Somos ruins por natureza. Mas ele passou por tudo isso, né? Por nós, por amor a nós, por amor incondicional. Então, sim, ele passou por muitas aflições. Ele passou por muitos problemas. Ele passou também por angústias. Uma angústia, por exemplo, quase que mortal. Mas ele passou. Ele venceu o mundo, ele venceu as tentações do mundo também. O diabo, a gente acabou de ver o versículo de Mateus. O diabo tentou a Cristo, colocou ele à prova. Mas ele venceu a tentação, ele venceu o mundo. E é por isso que devemos confiar nele, mesmo diante das nossas dificuldades. Talvez a sua dificuldade, por exemplo, seja financeira. Talvez a sua dificuldade, a sua aflição seja por causa de alguém que você ama, que está doente. Talvez a sua dificuldade seja o desemprego. Cada um tem as suas aflições, os seus problemas específicos. Mas não importa qual é o seu problema, Jesus está com você. Jesus te ama muito, Jesus nos ama muito. Ele passou por tudo isso, e na cruz, ele passou por um sofrimento como ninguém jamais passou ou vai passar. Ele carregou as nossas dores, as nossas enfermidades, ele carregou os nossos pecados naquela cruz, por amor a nós. É através dele que temos, não uma vida temporária, mas uma vida infinita, uma vida que não acaba, a vida eterna. É através dele que somos salvos, através do sacrifício que ele fez na cruz, nós somos salvos. E isso não é motivo suficiente para confiarmos em Deus, em sua totalidade? Procuramos muitas vezes diversos milagres diferentes. Mas a pergunta que fica é: qual milagre é maior? O milagre de fazer um paralítico andar? O milagre de fazer o cego ver? O milagre de fazer o mudo falar? Claro que Deus pode fazer, sim, todas essas coisas. O milagre de Deus curar alguém do câncer? O milagre de Deus curar alguém com Covid? Ou o milagre
da vida eterna, ou o milagre da salvação, ou o milagre daquilo que Jesus fez por nós na cruz. Que milagre maior? O maior milagre de todos os tempos já foi feito. E foi feito naquela cruz. É através dele que temos a vida eterna, que somos salvos. E isso deve ser motivo suficiente para confiarmos em Deus em sua totalidade. Isso deve ser motivo suficiente para que possamos confiar em Deus e acreditar que a vontade dele, sim, é boa, perfeita e agradável. Mas será que isso é fácil? Será que, ao passar por grandes dificuldades e por grandes aflições, é fácil acreditar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável? É fácil confiar em Deus em sua totalidade e não confiar somente nos milagres dele? É fácil buscar a Deus em sua totalidade e não buscar somente as mãos dele ou as bênçãos dele? Não estou falando aqui que é fácil fazer isso. Afinal, Jesus fala que teríamos aflições. Então é claro que não vai ser fácil. Mas devemos crer nisso, devemos confiar em Deus, porque Ele venceu o mundo. E quando nós reconhecemos Jesus como nosso Salvador, o Espírito Santo passa a morar dentro de nós. O Espírito Santo passa a fazer morada em nós. E isso é motivo suficiente para que eu confie em Deus em sua plenitude. Mas claro que não é fácil. Afinal, não foi simples também, nem para Jesus. E é isso que eu quero compartilhar com vocês, que está lá em Mateus capítulo 26, versículo 39. Veremos agora como também não foi fácil para Cristo, mas ele venceu. Mateus capítulo 26, versículo 39. Fala assim: indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Esse versículo mostra como sim Jesus estava passando por uma grande aflição antes de ser crucificado. Mas aqui, mesmo ele passando por tamanha aflição, ele nos ensina uma coisa preciosa. Ele nos ensina que, mesmo diante de grandes dificuldades, devemos crer e confiar que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Não, as coisas não têm que acontecer da forma como eu quero, mas sim da forma como Ele quer. Então Jesus mostra, ele é o exemplo maior, principal, de que mesmo diante de grandes dificuldades, devemos crer, devemos confiar em Deus em sua totalidade, confiar que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. A nossa confiança em Deus, o motivo da nossa confiança em Deus não deve ser por conta de milagres que possam vir a acontecer, mas deve ser através de uma transformação de vida que Jesus faz em nós. Devemos querer ser transformados por Ele dia após dia. Devemos renovar a nossa mente todos os dias, para que aí sim a gente possa comprovar que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Muitos duvidaram de Jesus, muitos duvidam de Cristo. Até os irmãos de Jesus, e lá em João capítulo 7, nós podemos ver isso, até os irmãos de Jesus duvidaram dele. Duvidaram que ele realmente era Deus. Duvidaram do poder dele. E falaram assim: olha, se você tem todo esse poder, por que você só faz em oculto? Mostra para todo mundo. Mas Jesus se manteve calado, porque ele sabia o propósito dele. Ele sabia que as pessoas não têm que confiar nele por conta das coisas que ele faz. Mas simplesmente tem que acreditar nele, confiar nele, mesmo que ele não faça aquilo que a gente quer, mesmo que ele não faça a nossa vontade. Isso é ter fé. Fé em Cristo, verdadeiramente, é acreditar naquilo que a gente não pode ver.
e não acreditar somente nos milagres dele. É por isso que ele não fazia milagres para todo mundo ver, porque as pessoas tinham que confiar nele, mesmo diante das dificuldades, porque ele sabia que algumas vezes o milagre não seria feito, não porque ele não podia fazer, mas porque não era da vontade de Deus. Nós não podemos, de novo, gente, isso tem que ficar claro em nossa mente, nós não podemos confiar em Deus por conta dos milagres dele. Nós não devemos buscar a Deus por conta dos milagres. Nós não podemos buscar somente as mãos de Deus, as bênçãos de Deus, mas devemos buscar a Deus por completo. Devemos conhecer mais ele. Devemos mergulhar na palavra de Deus. Devemos adorá-lo, louvá-lo. Devemos ser gratos pela nossa vida, pelo nosso respirar, pela nossa família. Isso é dessa forma que somos transformados, e é com transformação de vida que aí sim nós confiamos em Deus por completo, e não somente nos milagres que ele pode fazer. Amém? Nós não podemos nos esquecer aquilo que está escrito em Romanos 12:2. Abram, por favor, Romanos 12:2. Talvez vocês já conheçam esse versículo, mas fala assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável? Amém? Com certeza é. Mas nem sempre nós temos certeza plena disso. Nós até lemos já várias e várias vezes na palavra de Deus de que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Talvez vocês já ouviram no culto, seja da primeira igreja Batista de Santo André, ou talvez em outra igreja, mas talvez vocês já ouviram sim: a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Talvez se eu perguntasse aqui e fizesse aquele esquema que a gente faz com kids, sabe? A vontade de Deus talvez todos vocês completariam: é boa, perfeita e agradável. Mas será que realmente a gente acredita sempre nisso? A única forma, a resposta dessa pergunta está exatamente nesse versículo em Romanos 12:2. A única forma de crer de fato que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável é nos transformando pela renovação da nossa mente. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que aí sim vocês sejam capazes de comprovar, experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós só vamos ser capazes de comprovar e experimentar essa vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável, se e somente se nos transformarmos pela renovação da nossa mente. Nós só vamos ser capazes de comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se quisermos realmente ser transformados por Deus todos os dias. Se passarmos realmente por uma transformação de vida por completo, se renovarmos a nossa mente todos os dias, se mergulharmos na palavra de Deus, se adorarmos e louvarmos a Deus, se buscarmos a Deus não por conta dos milagres dele, mas buscarmos a Deus pelo que ele faz, pelo que ele é na nossa vida, não simplesmente pelo que ele faz, mas pelo que ele é, pelo que ele representa na nossa vida. É dessa forma que nós comprovamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não é através somente dos milagres de Deus. Porque os milagres, uma hora nós podemos pedir e às vezes eles possam não vir a acontecer. Mas nós só vamos ter certeza que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável se pedirmos a Deus: Senhor, por favor, eu possa renovar a minha mente todos os dias. Eu possa passar sempre por uma transformação todos os dias. Que eu possa estar cada vez mais conectado com o Senhor. Que eu possa estar cada vez mais junto com o Senhor. Para que aí sim eu possa entender, compreender que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Não podemos nos esquecer de que os planos de Deus são muito maiores e melhores do que os nossos planos. Então não podemos exigir de Deus algo. É claro que podemos orar, pedir para Ele, rasgar o nosso coração, mas nós não podemos exigir ou fazer uma ordem a Deus, porque Deus é soberano. Ele é onipotente, não nós.
mas que assim como Cristo falou, que a gente fale assim: todavia seja feita a tua vontade. Senhor, eu quero que isso aconteça na minha vida. Eu quero que tal pessoa seja curada. Eu quero conseguir um emprego. Eu quero sair dessa situação financeira. Todavia, seja feita a tua vontade. E mais do que ler a palavra de Deus e ler esses versículos que lemos, que essas palavras também possam sair da nossa boca. E a gente também fala ali: Senhor, seja feita a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Amém? Não se esqueçam, gente, não se esqueçam de maneira nenhuma de que Cristo, Ele carregou na cruz todas as nossas enfermidades, nossas dores, nossos pecados. Então Cristo, Ele sabe o que você está passando agora. Ele conhece o seu coração, Ele sabe da sua dor. Se está doente, Ele sabe porque ele sentiu isso na cruz também. Ele já sentiu primeiro. E não só a sua dor, ou a sua enfermidade, ou a sua aflição, mas Ele carregou nele as nossas dores, as nossas enfermidades, o nosso pecado, um amor incondicional a nós. Então isso sim deve ser motivo suficiente para confiarmos em Deus em sua plenitude. Que de agora em diante nós possamos confiar em Deus, não simplesmente pelos milagres que Ele faz, ou que Ele possa fazer, mas simplesmente pelo que Ele é, pelo que Ele representa na nossa vida. Amém? Vamos orar então. Senhor Jesus, meu Deus, muito obrigado por essa devocional, muito obrigado, meu Deus, por essa mensagem, Jesus. Que o Senhor possa ter tocado cada um dos nossos corações através dessa mensagem, Jesus. Que possamos confiar em Deus, em sua plenitude, Senhor, em sua totalidade, Senhor. Que a nossa confiança em Deus não seja baseada, Senhor, como uma moeda de troca, Jesus. E não possamos confiar somente no Senhor se algo acontecer em nossas vidas, mas que possamos buscar o Senhor cada vez mais, e não somente as tuas mãos e as tuas bênçãos, mas que possamos buscar cada vez mais o Senhor, que possamos mergulhar na tua palavra, que possamos ser cada vez mais parecidos com o Senhor, e ainda que a gente passe por dificuldades ou por grandes aflições, que possamos confiar no Senhor, confiar e ter a plena certeza de que o Senhor está conosco, de que o Senhor está cuidando de nós, porque o Senhor venceu o mundo. Peço para que o Senhor coloque as tuas mãos sobre cada uma das aflições que cada uma dessas pessoas que estão assistindo essa devocional esteja passando. Coloque as tuas mãos sobre cada problema, sobre cada aflição, sobre cada dificuldade, e que possamos confiar no Senhor em sua totalidade, que possamos descansar no Senhor. O único trabalho que precisamos fazer é o trabalho de confiar e descansar no Senhor. É o trabalho de confiar de que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Que possamos sempre descansar no Senhor, que possamos sempre crer que os teus pensamentos são muito maiores e melhores do que os nossos pensamentos, Jesus. E peço para que o Senhor use cada vez mais as nossas vidas, Senhor. De novo, meu Deus, que nossa confiança não esteja baseada somente nos milagres, mas que a nossa confiança principal esteja no Senhor em sua totalidade, meu Deus. Tudo que a gente faça ou fale, seja para a honra e para a glória do teu santo nome, Senhor. E mais do que ter aprendido da tua palavra, que possamos viver a tua palavra, que possamos colocar ela em prática. No nome de Jesus. Amém.